Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu voltei aqui, como eu prometi lá no meu último vídeo, para a gente falar um pouco mais sobre a tal da inteligência emocional, não é mesmo? Bem, como eu disse, muitos lugares eles estão falando sobre a inteligência emocional, o que é inteligência emocional, como aplicar a inteligência emocional. Então eu quero trazer um pouquinho dessa inteligência emocional aqui para você saber o que é e como aplicar isso na sua vida e quais são os benefícios, não é mesmo? De ter essa tal da inteligência emocional. Bem, fazendo um estudo a gente verificou que a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que você tem de identificar as suas emoções e saber quando aplicá-las. Nada mais é, trocando em miúdos, do que você se autoconhecer e saber, né, das suas limitações, saber o que você realmente consegue, o que é desafio para você e saber como ultrapassar isso. E os momentos em que você deve aplicar certas emoções. Complicado? Então vamos descomplicar. Bem, então hoje eu quero te dar aqui 7 dicas para você aplicar isso na prática. Isso, porque nada melhor do que a prática para que a gente possa aprender e desenvolver uma nova habilidade, não é mesmo? Então, pega lá, caneta, papel, ou então anota aí no seu bloco de notas essas dicas e começa, né, a desenvolver a sua inteligência emocional. Bem, a primeira dica que eu trago para você aqui hoje é o quê? Observar o seu comportamento. Bem, antes de você começar a desenvolver, né, essas habilidades, você precisa primeiro se conhecer. Então, primeiro você precisa se autoanalisar, saber quando alguma coisa te tira do sério, saber em que momento você acha que está sob pressão e identificar como você age em relação a isso. Então, você precisa anotar esses pontos e trazer, né, uma autoanálise com tudo isso. Poxa, quando realmente eu sou muito cobrada no meu ambiente de trabalho, eu estou sob pressão, eu preciso entregar um trabalho na faculdade, eu realmente me sinto muito para baixo, ou então eu me sinto muito nervosa, sabe? Começar a identificar esses pontos, fazer mesmo uma anotação, faz uma listinha, entendeu? Nada melhor, às vezes, do que voltar lá ao bom bloco de notas, caneta, papel e anotar. Então, bem, partindo disso, a gente vai para quê? Para nossa segunda dica, que é o quê? Saber dominar as emoções negativas, justamente. A gente queria que todos os dias fossem bons, não é mesmo? Mas de vez em quando, quase sempre, às vezes, talvez, acontece alguma coisa que tira a gente do sério. Se você perdeu, volta lá ao vídeo anterior, que eu falo muito sobre essa questão do mau humor e como isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas aqui eu quero trazer para você a importância de você identificar, como a gente falou lá no ponto 1, tá? Essas emoções negativas e começar a trabalhar como você lida com tudo isso. Poxa, quando eu recebo uma chamada do meu chefe, eu fico realmente revoltada e eu faço pontinho, pontinho, pontinho. Descreva aí no seu papel. Ou então coloca aqui nos comentários para a gente conseguir te ajudar melhor. Então, identificando como você age conforme essas respostas negativas chegam para você, você consegue realmente trabalhar esse seu lado emocional para que você venha desenvolver uma inteligência emocional em cima disso. O que é? Vamos voltar lá na nossa descrição. É saber identificar as suas emoções e aplicá-las. Justamente. Então, quando você recebe uma notícia negativa e você consegue transformar esse ambiente e dar uma resposta positiva, você já começa a estar utilizando a sua inteligência emocional. Ó, é fácil, difícil, mas é fácil. Terceiro ponto é o quê? Seja empático. Não tenha medo de expressar as suas emoções. Hoje em dia, a gente vive talvez um momento muito complicado na nossa sociedade, em que, embora as pessoas transmitam companheirismo, às vezes a gente fica sendo um pouco egoísta e acaba não se identificando com a dor do nosso próximo ou com a dificuldade que a pessoa tem passado. E a empatia nada mais é do que isso. Você conseguir identificar, né, no outro aquela dor que aquela pessoa está passando. E também não ter medo de transmitir as suas emoções. Gente, somos humanos, pelo amor de Deus. Nós erramos, nós acertamos, corrigimos os nossos erros. E inteligência emocional vem para isso. Você precisa assumir aquilo que você faz, ter o domínio das suas emoções. Vamos voltar lá no ponto 2. Você recebeu uma crítica muito ruim do seu chefe.
Então, utilizando a sua inteligência emocional, o que você pode fazer? Você identificou que isso foi uma coisa negativa e você quer transformar esse ambiente. Então tá, utilizando a inteligência emocional, você expõe as suas emoções de forma inteligente, tá? Então fala assim, realmente eu posso ter errado aqui, ou então você rever aquilo que você fez, se houve realmente erro, se foi alguma coisa que fugiu do seu controle, e você tem uma troca ali. Não é porque ele está num cargo superior que o seu que a gente precisa, na verdade, usar dela. Eu acho que isso já passou, não é mesmo? Estamos em uma outra era. Principalmente depois do período da pandemia, do Covid-19, nós estamos vivendo um novo mercado de trabalho. Então, os líderes, eles já estão mais receptivos. Você não pode ter medo de falar, né, de expor as suas opiniões. Combinado? E ponto 4. Tenha um bom relacionamento interpessoal. Você pode ver que um ponto sempre vai puxar do anterior. E a gente fez isso bem proposital. Porque eu não posso ter um bom relacionamento interpessoal se eu não consigo dominar as minhas emoções, se eu não consigo ter empatia, se eu não me autoconheço, não é mesmo? Então, é um passo a passo mesmo, tá bom? Então, assim, um bom relacionamento interpessoal é um relacionamento de troca. A gente, às vezes, quer ter vantagem em tudo, sabe? E não é assim, principalmente em ambiente de trabalho, em ambiente comercial. Você às vezes lida com cliente, você negociando, você tem que perder aqui, ganhar ali, sabe? Negociação é isso. E a mesma coisa no relacionamento. Você precisa realmente ter uma troca, sabe? Então, você não pode ter medo de se expor. Você não pode ter medo de falar o que você pensa, desde que seja respeitoso, claro. Você não pode ter, você tem que ter, na verdade, o domínio das suas emoções. Então, isso tudo vai fazer com que você desenvolva a sua inteligência emocional. E a dica número 6 é o quê? Desenvolver a autoconfiança. Eu acredito que chegando aqui nesse ponto, onde você já se autoconhece, já consegue dominar os seus limites, já tem empatia, isso tudo já fez com que você automaticamente, sabe, já tivesse uma autoconfiança. A sua autoconfiança já foi desenvolvida até aqui. Mas se ainda você tem uma certa, não digo falha, mas assim, o medo de falhar às vezes nos faz falhar, não é mesmo? Então, se você ainda tem essa insegurança no que você faz, procure, estude cada vez mais, procure saber como se portar diante de certas pessoas. Se é na presença do seu chefe, numa reunião com um cliente, você se sente um pouco, sabe, desestabilizado, então procure coisas que sejam relacionadas a esse assunto para que te ajude a desenvolver a sua autoconfiança. Combinado? Então tá bom. Vamos à dica número 6. Aprenda a lidar com as pessoas. Flávia, mas não é a mesma coisa que a gente falou lá do desenvolvimento do relacionamento interpessoal? É quase isso. Afinal, pessoas são pessoas, sabe? Então, você ter um relacionamento interpessoal, às vezes é com um colega de trabalho, né? Com um cliente mais chegado. Mas saber lidar com pessoas é o quê? É você tratar novos clientes, pessoas que talvez você não tenha tanto convívio assim. Então você precisa estar aberto. A gente está, né, no mundo que a gente precisa se relacionar. A gente não pode ficar enclausurado. E mais prova do que isso foi a pandemia que a gente passou, onde nós sentimos muito essa falta do contato humano, não é mesmo? Aquelas pessoas que ficaram assim, realmente isoladas, realmente assim, clausuradas dentro de casa, elas viram como é importante ter esse contato com pessoas. Então aprenda a se relacionar com pessoas que você não tem convívio, que você não tem tanta intimidade assim. Isso também é uma ótima prática para colocar a sua inteligência emocional, sabe, em desenvolvimento. E a última dica, que é a 7, é busque novos aprendizados. O nosso cérebro, ele precisa estar em constante aprendizado. Isso seja em qualquer idade. A gente precisa sempre desenvolver uma nova habilidade, aprender uma nova língua. Nada melhor para deixar o nosso cérebro fluir, criatividade, habilidades, do que aprender uma nova habilidade, não é mesmo? Então, a dica 7, a dica de ouro, com certeza, diamante até, é você estar sempre em busca do conhecimento. Como diz o Murilo Tasca, que é o fundador aqui do Grupo Tasca, conhecimento não ocupa espaço. Então pode aprender o quanto você quiser. E querendo, aproveita que a gente está aqui nesse canal, já futuca aí nas nossas playlists, que com certeza
Tem bastante coisa que você pode aprender com a gente e eu também quero aprender com você. Então, coloca aqui nos nossos comentários qual tem sido desses pontos o mais difícil para você, ou se você já começou a colocar algum desses em prática, qual foi a sua experiência, entendeu? Que eu também quero saber e aprender um pouco com você, tá? Eu fico esperando. Até o próximo vídeo.